Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 14 de setembro de 2022. Hoje, 18 de Elul, 5782. Baal Shem Tov, a data do seu nascimento. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana, bem como trazendo a aliá, a leitura diária da nossa paraxá, da nossa porção da semana. E hoje nós temos aí no quarto dia, quarta-feira, o quarto dia para o Shabat, nós temos aí a nossa quarta leitura. Hoje nós temos diante de nós, nós vamos falar um pouco sobre Baal Shem Tov, que hoje é a data realmente do seu nascimento. Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o mestre do bom nome, E também temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, trazendo para nós sobre a leitura de hoje, renovação diária, o quanto que é importante, de fato, esta realidade aí, ok? Então, estamos aí, Vamos em frente aí, porque temos bastante coisa para podermos aprender, E Baal Shem Tov, amados, realmente algumas horas é muito pouco para falar sobre o mestre do bom nome, Então hoje, amanhã, vamos estar falando algumas coisas sobre Baal Shem Tov. Hoje nosso shalom vai para o Samir Cernichiaro, de Porto Feliz, interior de São Paulo. Rogério Barbosa, de Ibirá, São Paulo. César Almeida Reis, Barretos, interior de São Paulo. Alexander Carvalho Calafrio, ou Calafrio, um negócio assim, Desculpe se eu falei errado aí, viu, Alexander? Ele é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Mirassol Rodrigues, da cidade Matinhos, Paraná. Sales Santos, São Paulo, capital. A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná. O Toinho Teles, Bonito, Bahia. Temos também o Amir Luque, a Jéssica Sandro Martins, de Tibagi, Paraná. Solange Santos, Salvador, Bahia. Caetano Fajardo, Rio de Janeiro. Amália Canoploch, do programa Shalom Brasil, Então, a Amália Canoploch, eu acho que é assim, ou Canoplor, do programa Shalom Brasil. Então, a ela e todos do programa e os seus ouvintes, e bem como também aqueles que assistem os seus programas, através do programa Shalom Brasil. Então, vai aí o nosso Shalom também. Márcio Cleiton, extremo sul de São Paulo. Dimas Dantas, e também o DL Coolo, que é o Wilton Gomes de M. Júnior, de São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará, E aqui hoje nós vamos aí falar, do nosso Shalom, apesar que nós vamos falar aqui meio atrasadinho, o Shalom do Jânio Donizete Martins, o nosso querido, o esposo da Inês Martins, de Pirajuí, o pai do João e da nossa querida Thaís, lá de Bauru, então fez aniversário ontem, o papai, o marido, o vovô, o sogrão, o sogrão aí, o Jânio Donizete Martins, Então, Mazal Tov aí, Jânio, você é uma pessoa especial e, sem sombra de dúvidas, favor de Hashem está em teu benefício. Então, muitas felicidades, vida longa, junto com seus queridos, junto conosco aí também. Baruch Hashem. E os aniversariantes de hoje, nós temos aí
o Geraldo Amanso, de Bonito, Pernambuco, o Lorival André, de Teutônio Vilela, Alagoas, a Amanda Lima, de Iaras, interior de São Paulo, Jason Ronald Bolsonaro, ele que era daqui de Bauru e está morando atualmente em São Paulo, capital, né? Então, ao Geraldo Amanso, o Lorival André, a Amanda Lima e o Jason Ronald Bolsonaro, né? O nosso Mazartov, né? As nossas felicitações, que Hashem seja gracioso, renovando as suas bênçãos para os nossos aniversariantes, o Jânio Martins, o Geraldo, o Lorival, a Amanda, o Jason, juntamente com as suas famílias, os seus familiares, os seus queridos, né? Muitas felicidades, proteção, saúde, vida longa, né? Para estar aí sempre presente nas atividades para Hashem, né? O serviço a Hashem, sem sombra de dúvidas, nessa grande jornada que nós temos pela frente aí. Juntos, vamos em frente. Então, a vocês, aniversariantes, muitas felicidades com o favor de Hashem, suas bênçãos maravilhosas. Ok? Baruch Hashem. Temos aí, então, né, presente aí ao vivo e a cores, a Inês Martins, Baruch Hashem, né? Gratidão pelo carinho, Hashem é maravilhoso sempre, Baruch Hashem. O Adão Faustino da Costa, né, lá de Belos Montes, Goiás, Baruch Hashem. O Luiz Ribeiro, Itaquera, né, Grande São Paulo, Baruch Hashem. Quem que tá mais por aí? Vamos devagarzinho aqui no aplicativo, que é terrível isso daqui, meu Deus. Também está aí a Vânia Ivonete, né? Maria da Silva, lá de Recife, né? Quem mais está por aí? Deixa eu ver. Baruch Hashem. Então os amados vão dando um shalom aí, e aí nós vamos falando aí à medida que vai aparecendo aí, Baruch Hashem. Então hoje nós estamos no capítulo 27 de Deuteronômio, e hoje a nossa leitura é do versículo 1 até o versículo 10, né? As instruções sobre a travessia do Iarden, né? O rio Jordão. Então aqui a nossa palavra, né, da nossa aliá, então Moshe, né, fala de forma graciosa para esta nova geração que vai entrar na terra prometida. Por isso nós temos aí a paraxá anterior, né, Kitetse, que nos traz aí quando saíres, e ali fala sobre a questão da guerra, porque eles vão entrar na terra prometida e já vão entrar aí dentro de uma guerra, né? E depois nós temos aí nessa paraxá desta semana, nós temos aí Kitavô, quando entrares exatamente na terra prometida. A paraxá passada, Kitetse, só para você ter uma ideia, né, sobre questão de mitzvot, nesta paraxá anterior, Kitetse, nós temos 27 mandamentos positivos e 47 mandamentos proibitivos, né? Então nós temos aí 74 mandamentos só na paraxá Kitetse. E na nossa paraxá Kitavô, nós temos aqui para esta semana, dentro desse campo aqui, nós temos apenas 3 mandamentos positivos e 3 mandamentos proibitivos, né? Então, para você ver uma diferença entre uma paraxá e outra, né? O que pode conter, né? De mandamentos, etc. e tal, né? Então, numa anterior, nós temos aí 74 mandamentos, e na paraxá desta semana aqui, nós temos 6 mandamentos no total, inserido dentro da nossa paraxá da semana, ok?
Então, os mandamentos positivos são aqueles, faça. E os mandamentos proibitivos são aqueles, não faça. É essa a questão para diferenciarmos sobre o que é mandamento positivo e mandamento negativo, ok? E exatamente nesse sentido aí, nós temos aí a nossa paraxá, a nossa aliá de hoje, capítulo 27, verso 1 a 10, ok? A Deniglésia Cardoso de Menezes está aí presente também. Deniglésia, coloque aí o nome da cidade para nós aí que não me lembro no momento, ok? O Hamilton José de Bairros, né, de Floripa, né, Santa Catarina, estão por aí também, chegaram aí para a paraxá da semana, aliás, para a nossa live, né? E quem mais chegou por aí, dá um shalom aí. Shalom. A Isabel Marmol Piso, a minha querida irmã lá de Franca, né? Junto com a Fatinha e o Chico, né? Os nossos irmãos de Franca. Então também chegaram por aí. Baruch Hashem. A Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro, ela, o marido e o filho, aí sempre estão aí conectados também, né, à tarde com a Torá. A Deniglésia Cardoso de Menezes, né, e família é de São Vicente, litoral paulista, né, Baruch Hashem, né, a ela, família e toda a comunidade Benenor aí em São Vicente, né, graças a Hashem aí. Então a nossa aliá de hoje diz assim, sobre as instruções na travessia do Rio Jordão, né? Ah, Isabel Marmol Piso. A Bel é maravilhosa, né? É uma irmã muito querida, né? Então nós também amamos muito você. A Edna tá mandando aí um beijão para vocês também. Então diz assim, Moshe e os anciãos de Israel ordenaram ao povo dizendo, vocês guardarão todos os mandamentos que eu lhes ordeno hoje. O que ocorrerá é que, no dia que vocês atravessarem o Jordão para a terra que Deus, seu Deus, está dando a vocês, você erguerá as grandes pedras no Jordão para si e as emboçará com cal. Quando você cruzar o rio, você escreverá nelas todas as palavras desta Torá, de modo que você chegue à terra que Deus, seu Deus, está dando a você, uma terra onde flui leite e mel, como Deus, o Deus de seus antepassados, falou a você. Então, quando vocês atravessarem e ardem o Jordão, vocês erguerão outro conjunto de pedras, sobre as quais eu ordeno hoje a vocês, no monte Eival. E vocês as emboçarão com cal. Você construirá ali um altar para Deus, seu Deus, transformando estas pedras em um altar de pedras. Você não usará nenhuma ferramenta de ferro sobre elas. Você construirá o altar de Deus, seu Deus, de pedras inteiras, e oferecerá sacrifícios queimados sobre ele para Deus, seu Deus. Você abaterá oferendas de paz e a comerá ali, regozijando-se diante de Deus, seu Deus. Você escreverá sobre as pedras todas as palavras desta Torá, de maneira muito clara, traduzidas, né? Onde as pessoas possam passar e mesmo à distância possam ler. Moshe e os sacerdotes da tribo de Levi falaram a todo Israel dizendo, preste atenção e escute, ó Israel. Deve sempre parecer aos seus olhos que hoje você se tornou um povo para Deus, seu Deus, pela primeira vez. Ouça a voz de Deus, seu Deus, cumpra seus mandamentos e seus mandamentos suprarracionais que eu ordeno a você. Ok? Então essa é a nossa leitura.
E dentro desse aspecto aqui, alguns fatos, né, para que nós possamos focar aí o aprendizado. Então nós temos aí que Moshe diz ao povo, né, o povo judeu, vocês guardarão todos os mandamentos que eu lhes ordeno hoje. Mais uma vez nós temos aqui aquela expressão do hoje, lembra disso? Né? E depois nós temos aqui mais para frente, novamente aquela expressão, né? Deve sempre parecer aos seus olhos que hoje, que significa hoje, como se fosse a primeira vez. Então aqui novamente Moshe, ele está falando com esta geração, o povo judeu, que vai entrar na terra prometida. Vocês guardarão todos os seus mandamentos que eu lhes ordeno hoje, ou seja, vocês vão tomar posse da terra prometida na posse desses mandamentos que eu vos ordeno hoje, ou seja, para que o povo pudesse de fato, né, estar entrando na terra prometida, nesse sentido. Que sentido? Como se fosse agora, nesse exato momento, como se fosse a primeira vez que Deus estivesse entregando para eles, né, a Torá, os mandamentos, né? Então, por isso, hoje, lembrando, né, só recapitulando o que foi dito ontem, né, esse hoje sempre deve parecer aos seus olhos que hoje significa como se fosse a primeira vez, aquele frescor do amor, como se fosse o primeiro dia, né, nesse relacionamento de amor entre você, povo judeu, e o seu Deus, né? Então, um amor novo, vibrante, cheio de entusiasmo, alegria, regozijo, né? Então, é nesse sentido, hoje, como se fosse a primeira vez. E quando vocês atravessarem, quando você, voltando aí, você, o povo judeu, quando você atravessar, né, como povo, o Rio Jordão. Mas ao mesmo tempo, Moshe também fala, vocês ao atravessarem o Jordão, e aqui está falando vocês por quê? Porque todos individualmente estarão atravessando as águas do Iarden, as águas do Jordão. Então é um esforço aqui, no caso individual. Então, nesse sentido, cada um nesse esforço individual, atravessando o Rio Jordão. Então, é mais uma forma do povo conquistar méritos, né? Conquistar realmente o favor divino, de se esforçar, ter bom ânimo, né? De labutar ao atravessar o Rio Jordão, né? Caminhar nas águas, todos sabem que é difícil, exige mais esforço, né? O mover das águas. Imagine então, à medida que vai atravessando mais de 5 milhões de pessoas, como que é esse mover das águas. Então as águas ficam pesadas, então tem que fazer muito esforço, é o labutar, é realmente ter a coragem, a ousadia de seguir em frente. Mais uma oportunidade de adquirir méritos para poder ser agraciado pelo favor divino. E nessa questão da travessia, Moshe diz, você agora fala no singular, então significa o povo, né? Ou seja, obviamente Moshe e os levitas que vão fazer o quê? Que erguerão grandes pedras e farão ali no meio do rio, dentro do Jordão. Vocês farão ali um altar, vão erguer ali um monumento. O ponto em que vocês estão atravessando o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Então eles automaticamente pegariam pedras virgens, e eles estariam ali colocando estas pedras, fazendo um tipo de altar, um monumento, marcando exatamente o ponto e o momento da travessia do Rio Jordão.
Isso também acrescenta mais méritos para o povo judeu. E então você escreverá nela todas as palavras desta Torá, né? Então, nesse aspecto aqui, né, eles ao escrever, né, então aí provavelmente, né, como alguns comentaristas falam, né, são os 10 ditos de Hashem, né, os 10 ditos de Hashem. Então, ao escrever isso, o povo atravessando, e marca o ponto da travessia e o mérito, e neste monumento, né, um monumento de gratidão a Deus por esse momento especial e aumentando os créditos para o favor divino em suas vidas. Justamente porque vocês cruzarão o rio e entrarão em uma terra onde flui leite e mel. Na sequência ainda, né, o versículo de número 4, então Moshe continua orientando, dizendo, e quando vocês atravessarem o Jordão, ou seja, quando eles terminarem de atravessar o Iarden, a última pessoa que atravessar o rio, então Moshe diz, então lá do outro lado, né, da margem do rio Iarden, o Jordão, então vocês erguerão um outro conjunto de pedras, um outro monumento, um outro altar, né, e sobre as quais ali no monte Eival, então diante de um monte Eival, eles vão fazer um novo altar, um novo conjunto de pedras, dando a Hashem realmente o reconhecimento, a gratidão por chegarem neste ponto ali. E ali então, nesse altar de pedras, você não usará nenhuma ferramenta de ferro sobre elas. Nas pedras, você construirá o altar de Deus de pedras inteiras e oferecerá sacrifícios queimados ali, né? Então, nesse aspecto aqui, o que Moshe está dizendo ao povo? Vocês não usarão nenhuma ferramenta de ferro nestas pedras. Essas pedras serão virgens, né? Vocês procurarão as pedras adequadas, vocês vão erguer o altar, o monumento, o altar, e ali vocês não vão colocar nenhum tipo de ferramenta de ferro. Por que nenhum tipo de ferramenta de ferro? Porque o ferro era usado como instrumento de guerra. Então seria o material, né? Ele seria usado para matar vidas, tirar vidas dentro de um combate legal, ok? Então não seria adequado fazer um altar com com ferramentas de ferro, justamente que a matéria-prima, o ferro, né? Esse mineral seria usado para fazer armas ou destruir vidas, tirar vidas. E para o altar de Hashem, que significa vidas, né? Então não seria adequado usar um instrumento que causaria morte ou que causa morte nas pessoas. Então por isso as pedras serão usadas sem serem cortadas ou algo semelhante. Encontrem as pedras, façam o altar e ali vocês farão o sacrifício, onde abaterá um sacrifício de paz, um sacrifício de gratidão, né? Então, uma oferta de paz, alegria e gratidão para com Hashem por chegar até aquele ponto ali. E quando nós chegamos no versículo 8, você escreverá sobre as pedras todas as palavras desta Torá, de maneira muito clara, né? Aquele que passe à distância, ele possa ler, né? Então vejam bem, a outorga da Torá, ela aconteceu, as tábuas que Moshe recebeu, bem como também os escritos, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele recebeu tudo no hebraico, né? E aqui que as palavras
inscritas, né, nas pedras, de maneira muito clara, quem passar a distância possa ler. Ou seja, quem vai passar a distância? São estrangeiros, viajantes, caravanas, que não são judeus. Então, os nossos mestres dizem que a expressão escrever palavras desta Torá de maneira muito clara, então significava que Moshe e os levitas, eles escreveriam realmente nas 70 línguas, que correspondem às 70 nações existentes na época, cada uma com o seu vernáculo pessoal. Então, essa maneira muito clara, essa expressão, então os nossos sábios falam que era exatamente escrever nas 70 línguas existentes naqueles dias. E o verso 9, Moshe e os sacerdotes da tribo de Levi falaram a todo Israel, dizendo: preste atenção e escute, ó Israel, deve sempre parecer aos seus olhos que hoje você se tornou um povo para Deus, seu Deus, pela primeira vez. Ou seja, nesse momento em que o altar era levantado e era o procedimento dessa forma, escrito de forma muito clara nas 70 línguas, bem como também ali, nesse altar de pedra, os sacrifícios de paz, de gratidão, né? Os sacrifícios queimados. Então era um momento realmente de se render a Hashem toda a gratidão por chegar nesse momento tão precioso depois de tudo que se passou pelo Egito e depois de tudo que se passou pelo deserto e chegar aqui neste ponto, entrando na terra prometida, né? Então, é isso daqui que nos fala dentro desse aspecto os nossos comentaristas sobre a leitura de hoje. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando de forma mais clara sobre renovação diária dentro desse contexto todo, então nos fala que para renovar o pacto com o povo judeu ao entrar na terra de Israel, Deus ordenou que ele realizasse um ritual elaborado entre os montes Gerizim e Eval, que nós vamos ver amanhã um pouco mais sobre isso daí. Então, neste dia você será um povo unido por um pacto com Deus. Nosso interesse por novidade é um componente intrínseco realmente da vida humana, né? Então, interesse, novidade, né? Apareceu uma novidade aí. O interesse por novidade é algo que está intrínseco na vida humana, né? Tem uma coisa nova em tal lugar. As orelhas se esticam até aquele lugar, né? As orelhas ficam maiores do que as de elefante, né? Porque o interesse, né, por aquela questão novidade é uma coisa da natureza humana, ok? Algo a ser trabalhado para poder ter o devido equilíbrio. É por isso que Moshe pediu ao povo judeu que a cada dia se convertesse de novo em povo de Deus. O pacto entre Deus e o povo judeu ocorreu uma só vez, na entrega da Torá, no Monte Sinai, né, a outorga da Torá. Mas o Eterno, ele renova diariamente com cada judeu, né, com cada judeu, e com aqueles que estão realmente aí buscando cada vez mais a sua presença. Então, de forma literal, esse pacto entre Deus e o povo judeu, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala de forma bem clara. Deus, ele renova diariamente esse pacto, como se fosse a primeira vez, entendeu? Então, essa é a questão. É um amor que se renova de uma forma tão vibrante que é como se fosse a primeira vez. E é nesse aspecto que o nosso Rebbe fala para conosco a questão do pacto entre Deus e o povo judeu sendo renovado diariamente, ok?
Portanto, devemos ver a renovação diária da relação com Deus em cada um de nós, com tanto interesse e entusiasmo, como se fosse pela primeira vez. Porque, efetivamente, é assim. Quando nós acordamos de manhã, brevemente falando, né, o dia de ontem não existe mais. A sua vida de ontem não existe mais. É esse momento que conta. O futuro que está nas mãos divinas, certo? Você está escrevendo agora, no presente. Não tem como você ir para o futuro. E o passado não tem como voltar. Por quê? Porque não tem como retroagir no tempo. Literalmente falando. Então, por isso, realmente o nosso Rebbe fala que Deus, o Eterno, ele faz a sua renovação diária com relação ao pacto. Então, por isso, uma das questões é que é por isso que o pacto ele é eterno. Deus ele fez o pacto uma vez só, no Monte Sinai, na outorga da Torá. Mas no seu dia a dia, ele está renovando essa aliança. E é onde que nós precisamos aprender também a nos renovarmos na presença divina. Então a nossa techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, não foi um dia anterior, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, ou alguns anos atrás, quando eu tomei a decisão de seguir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É um pacto que se renova a cada dia. Por isso nós temos o Modé Ani, né? De fato, quando nós abrimos os nossos olhos. Ok? Então, por isso, amados, renovação do pacto, renovação da aliança com Deus. É algo que Deus está fazendo diariamente e nós precisamos fazê-lo diariamente. Por isso, Modé Ani é muito importante. Você começar bem o dia, você começar bem com o pé direito, né, no dia, ok? Significando iniciar o dia na bondade e na misericórdia de Hashem, ok? Baruch Hashem. Então, amados, agora nós vamos aí para o mestre do bom nome, Baal Shem Tov, né? Então, Baal Shem Tov, ele é o Rabi Israel Ben Eliezer, né? E esse acrônimo aí ficou como Baal Shem Tov. Ele nasceu no dia 25 de agosto do ano de 1698, que corresponde ao dia 18 do mês de Elul, do ano 5498. E então a data do seu falecimento, ocultamento do corpo físico, foi no dia 6 de Sivan, do ano 5520, que corresponde ao ano de 1760, ok? No dia 18 de Elul, né, do ano 5458, a data do nascimento do fundador do Hassidismo, o Rabi Israel Baal Shem Tov, conhecido também como Best, na pequena cidade de Akop, ali para o lado dos Cárpatos, na Polônia, Ucrânia, ali naquela região da Polônia, da Ucrânia, ok? Então foi naquela região ali. Hoje, praticamente, o mundo inteiro sabe onde está a Ucrânia, o leste europeu, né? E ali vizinho da Polônia, né? Então foi nessa região que ele nasceu. O seu nascimento ocorreu exatamente 50 anos após os pogroms, né? Ali do leste europeu, né? Da famosa Cortina de Ferro, que tinham dizimado as comunidades judaicas na Ucrânia, na Podólia, na Volínia
e na própria Polônia. Comunidades inteiras foram varridas do mapa e os judeus remanescentes mergulharam no desespero, os sobreviventes. Os efeitos desse grande desastre ainda se fazia sentir quando o Baal Shem Tov nasceu em uma grande parte de sua vida, foi dedicada de aliviar esta sensação de desespero do seu povo. Segundo a tradição judaica, a missão principal na qual o Baal Shem Tov e seus companheiros, os tzadikim, os justos, secretos, se empenhavam para encorajar o povo judeu e fortalecer os seus corações. Então, no ano 5.408, 5.409, o ano de 1648 da Era Comum, assistiram a terríveis decretos contra os judeus. Dezenas de milhares de comunidades judaicas, e entre elas, obviamente, né, um grande número de judeus, eles acabaram padecendo perseguições, prisões e morte. Inclusive, as suas dezenas de milhares de dinheiro e peças de valor, propriedades, as suas riquezas, todas elas foram dizimadas pelos opressores. Então a tragédia se abateu de tal forma na comunidade judaica ali no leste europeu, nessas cercanias, dessas cidades que acabamos de falar aqui, mais conhecidas a Ucrânia e Polônia, e nesse sentido aí, Baal Shem Tov nasceu no meio ao grande desespero do povo judeu. Então, a sua ação, o seu ministério, o seu envolvimento com a comunidade judaica daquelas cercanias era exatamente trazer um renascimento do judaísmo, da fé e da confiança em Deus. Então, a luta de Baal Shem Tov não foi nada fácil, Não foi nada fácil, sem sombra de dúvidas, Então, por isso, nós precisamos aprender, de fato, aí, nestes conselhos ou nestas particularidades da própria história do nosso povo judaico. Nós precisamos aí ver, tirar lições para que a história não se repita, ok? Então, Baal Shem Tov, ou o Rabi Israel Baal Shem Tov, ele também é conhecido como Beshet, que é um acrônimo do seu nome, Rabi Israel Baal Shem Tov, na pequena cidade de Akopé, nos Cárpatos, ali na Polônia, próximo à Ucrânia. Seu nascimento ocorreu exatamente 50 anos após os pogroms, que tinham dizimado as comunidades judaicas da Ucrânia, Podólia, Volínia e a própria Polônia. Comunidades inteiras foram varridas, mas me perdi aqui, desculpa aí, gente. Os efeitos desse grande desastre ainda se faziam sentir quando Baal Shem Tov nasceu, e uma grande parte de sua vida foi dedicada a aliviar esta sensação de desespero. Segundo a tradição, a missão principal de Baal Shem Tov e os seus companheiros, os tzadikim secretos, se empenhavam em encorajar o povo judeu e fortalecer os seus corações. E por isso, nos anos 5.408 e 409, 5.409, o ano 1648 da Era Comum, então eles assistiram aos terríveis decretos contra os judeus, e dezenas de milhares pereceram, seu dinheiro e propriedade se perderam, O Estado tomou tudo, o regime, o sistema tomou tudo. E depois destas tragédias, então,
a população judaica daquela cercania, né, mais conhecido como leste europeu, a população judaica começou a se concentrar nas grandes cidades e vilas, pois tinham medo de morar em pequenas aldeias, e a maioria desses judeus estavam, né, desempregados, pobres. Houve uma grande miséria no meio judaico, naquelas cercanias, onde de fato houve uma profunda depressão no meio judaico e no espírito judaico da população, né? Então, os conselhos regionais judaicos desempenhavam pregadores itinerantes que viajavam de cidade em cidade, de vila em vila, reprimindo, né, os judeus com o seu estilo de pregação. Eles recitavam palavras de Mussar temperadas, com parábolas, em sua maioria, causavam, né, medo aos ouvintes, dizendo que Deus os punia por más ações, e as suas palavras deprimiam ainda mais o espírito dos judeus. Então, Baal Shem Tov, né, ele vem e traz aí uma palavra no sentido contrário, de trazer ali esperança, fé, confiança em Deus, né? Então, dentro desse sentido, Baal Shem Tov, ele entra em cena e pega uma grande depressão no meio judaico. E o povo está, de certa forma, por assim dizer, né, com a sua moral, o seu espírito totalmente abatido, né? Então fica difícil realmente ali de poder trazer uma mensagem contrária e o povo poder ver uma luz no fundo do túnel, né? Então, os ensinamentos nos quais o racidismo se baseia eram conhecidos anteriormente por uns poucos e seletos, mas chegaram a hora de serem transmitidos aos judeus como um todo. Então, a missão de Baal Shem Tov foi começar esta obra, estabelecer as raízes do racidismo, a partir das quais ele cresceria e se desenvolveria para se tornar parte intrínseca da vida judaica. Então, aos 5 anos de idade, Baal Shem Tov ficou órfão de seu pai, um homem piedoso e devoto, deixou-lhe este legado: meu filho, não tenha medo de ninguém, exceto de Deus. Ame cada judeu com todo o seu coração e sua alma. Este foi o conselho e foi o legado, né, que o pai de Baal Shem Tov deixou para com ele. Então, esta orientação o norteou. E então o pequeno órfão, Baal Shem Tov, se tornou o guardião da comunidade, recebeu a educação costumeira dos meninos judeus daquela época, gostava de passar seu tempo livre nas belas cercanias da sua cidade, para poder, sem sombra de dúvidas, se aprofundar ainda mais do próprio conhecimento da Torá e os seus ensinamentos, os seus segredos, para poder trazer realmente uma alegria para o povo. Então, dessa forma, né, não era como se o Baal Shem Tov tivesse introduzido júbilo ao judaísmo, mas o flagelo desses pregadores de fogo e enxofre era a anomalia, aqueles que, em vez de levar o conforto para o próprio povo, eles levavam o quê? Levavam fogo e enxofre, ou seja, vocês estão padecendo porque vocês fizeram isso, isso e mais aquilo. Em vez de levar uma palavra de ânimo, uma palavra que fizesse com que as pessoas realmente viessem entrar de uma forma bem voluntária, com o coração contrido, um espírito contrido, né? Bem quebrantados na presença de Hashem, com palavras que viessem a dar, melhor dizendo, mais ânimo para fazer Teshuvá. Mas esses pregadores do fogo e do enxofre, né, que assim é chamado aqui, né, eles simplesmente distorceram os ensinamentos e o povo caía mais ainda em depressão por causa do quê? Das acusações.
e não trazendo uma palavra de ânimo, esperança, de amor, de renovação, renascimento, de techuvá e etc. e tal. Então, por isso, o livro dos Salmos, com seus amargos lamentos, está repleto de canções explosivas, eufóricas, nos convocando a servir a Deus com felicidade. Então aí Baal Shem Tov entra desta forma bem motivacional, né? Fazendo com que as pessoas sintam, voltem a sentir prazer, alegria, entusiasmo, alegria, felicidade, realmente de servir a Deus, né? Então o Talmud, né, com seus sábios, elogia aqueles que cumprem mitzvot alegremente, mandamentos, né, que cumprem mandamentos de forma alegre, eufórica, entusiasmados, informando que prece e estudo devem ser atividades felizes. Então, o estudo da Torá, o serviço diário das nossas preces a Hashem, precisa ser algo que realmente seja feito com alegria, com felicidade, com amor. Por isso o Rabi Yehudá Halevi, né, Maimônides, Barria Ben Asher, todos os mais sábios, sempre discutem com júbilo como um serviço divino é vital para o dia a dia de cada judeu. Então, por isso, né, Baal Shem Tov, júbilo era mais que um detalhe da vida judaica, era um caminho por si mesmo, a chave do caminho central. E além disso, Baal Shem Tov não limitava júbilo e prece, estudo e cumprimento, né, de mitzvot, de mandamentos, consistente com o seu princípio guia de que Deus está em toda parte e pode ser encontrado em todas as coisas. Ele ensinou que todo evento que ocorre na vida de uma pessoa, tudo o que a pessoa vê ou ouve, tudo apresenta uma oportunidade para conhecer o seu Criador e servir a Ele. Não pode haver tempo, circunstância, nem lugar no qual você não pode se conectar com Deus, com Ein Sof, o infinito. E assim, não há desculpas para ninguém para não ser feliz a qualquer tempo, pois a alegria é a chave para todo serviço divino. Então, Baal Shem Tov, ele vem com esta mensagem, trazendo realmente, dentro de todos os seus ensinamentos, trazendo de fato que é bom, alegre e nos traz felicidade o serviço para Hashem. Obedecer mandamentos é algo de grande privilégio para aqueles que podem ter o conhecimento de mandamentos, que é a revelação da vontade divina, e com alegria, com amor, poder observar, obedecer, praticar o mandamento divino, a vontade divina. E segundo alguns mestres, né, eles dizem assim, que talvez o mais fascinante, né, nessa história toda de Baal Shem Tov, o mestre do bom nome, é que ele entendia júbilo como um artefato para reparar o mundo, mas com uma chave para a redenção. Ou seja, júbilo e redenção final são dois artefatos ou dois expedientes ou duas formas de agir para trazer de fato o júbilo nos dias atuais, mais do que nunca, que é exatamente o quê? Alegria, júbilo em servir a Hashem, né? E dessa forma chamar a atenção do mundo que servir a Deus não é absolutamente nada quadrado, nada de tristonho, muito pelo contrário. Servir a Hashem nos traz muito júbilo, muito, vamos dizer assim, muita adrenalina, no bom sentido, obviamente, que é o quê? Um amor fervente, um amor fervoroso por Deus, pelos seus mandamentos
e para podermos diariamente prestarmos a Ele o que? O nosso serviço. Fazendo isto com amor e alegria, trazendo júbilo, de fato, nessa questão toda de reparar o mundo, consertar o mundo, transformar o mundo para a redenção final, com Mashiach, nós estaremos então contribuindo, nós não judeus, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós estaremos contribuindo para reparar o mundo, consertar o mundo, sarar o mundo, transformar o mundo, para ser a moradia de Deus. Então, Baal Shem Tov, ele traz esta alegria no serviço para com Hashem. Então, mais do que nunca, é tempo, realmente, como se fosse a primeira vez, é tempo de servir a Hashem com amor, júbilo e muita alegria. Vamos reparar o mundo? Vamos sarar, curar o nosso mundo? As nações? Deus nos colocou no lugar certo, no momento certo. O momento é agora. E por isso, como se fosse pela primeira vez, que nós possamos nos rendermos a Hashem, prontos para servi-lo. Por isso, seja forte, seja luz. Vamos pegar realmente os ensinamentos de Baal Shem Tov e com muito júbilo, amor, alegria, dedicação, vamos estar aí ajudando a transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Pela graça de Hashem, amanhã teremos mais um pouco sobre Baal Shem Tov também. Shalom, shalom. Até amanhã.